Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronilson, tá bom? Eu vou lançar mais um vídeo aqui, pessoal, sobre equações do segundo grau. Eu espero que eu ajude vocês aí na resolução das atividades, tá certo? Primeiramente, eu quero agradecer a atenção de vocês em relação aos vídeos e pedir desculpa pela demora nas postagens, mas, enfim, né? Estamos aqui novamente e vamos continuar a nossa batalha, não é isso? Então, pessoal, vamos lá, vamos estudar a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau, pessoal? Uma equação do segundo grau, como o próprio nome já está dizendo, é uma equação, não é isso? E todos nós já vimos, desde a equação do primeiro grau, que a equação tem um símbolo, esse símbolozinho de igual aqui, não é isso? Que esse símbolozinho de igual vai dizer o quê? Que esse primeiro membro, que é tudo que está à esquerda, tem que ser igual a tudo que está à direita. Só que uma equação do segundo grau, pessoal, em particular, nós temos que perceber o seguinte, que toda equação do segundo grau ela vai vir nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ah, professor, mas o que é esse a, o que é esse b e o que é esse c? Pessoal, esse a, b e c são chamados de coeficientes da equação, tá bom? Ah, professor, mas o coeficiente ele é apenas uma letra? Não, pessoal. Eu estou expressando essa equação aqui nesse formato, por quê? Porque esse A, esse B e esse C são números. Agora eu estou expressando a equação na sua forma literal, né? Isso aqui é a forma literal de uma equação de segundo grau, tá bom? É uma forma genérica, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, tá certo? Olha só, exemplo. 2x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Ah, isso aqui é uma equação de segundo grau? É. Por quê? Porque está sendo expresso nessa forma aqui, ó. Pessoal, o A, o coeficiente A, é sempre o número, tá bom? É sempre o termo que está próximo do x ao quadrado, ó. Nesse caso aqui, o A seria quem? O 2 positivo, né, ó? O 2 positivo. O 2 está próximo do coeficiente, ou melhor, o coeficiente 2 positivo aqui, ó, está próximo do x ao quadrado. Ah, quem é o B? O B, pessoal, sempre vai ser o termo que está próximo ao x à primeira, ó. Nós já vimos de equação de primeiro grau, quando a gente não tem nada no expoente, é porque tem um escondido, né? Então aqui, ó, quem é o termo que está próximo de x à primeira? O B seria o menos 3. Nesse caso aqui, o C é o termo independente, é o termo que não tem x, ó. Tá bom? Toda equação do segundo grau vai ser isso. Vai ter um termo próximo do x ao quadrado, vai ter um termo próximo do x à primeira e vai ter um termo sem x, né? Que também é chamado de termo independente, tá ok? E claro, tudo vai ser igual a zero, beleza? Nesse caso aqui nós já vimos que o A é 2, o B é menos 3 e o C aqui é o 2, ó, igual a zero. Tranquilo, uma equação de segundo grau. A mesma coisa aqui, pessoal, ó. Aí você diz assim, ah, professor, mas no x ao quadrado não tem termo nenhum não, ó. Porque não tem que ter um termo A próximo do x ao quadrado? Mas lembre-se, pessoal, que aqui, ó, se não tem termo nenhum próximo do x ao quadrado, é porque aqui tem um escondido. É como a questão do expoente, pessoal. Ó, se não tem nada em cima no expoente, não tem um, a mesma coisa acontece com o coeficiente. Ó. Se não tem nada aqui, ó, próximo do x aqui, ó, então é um que tem escondido, tá bom? Está implícito ali, tá certo? Ele está aqui implicitamente, ó, está escondidinho, mas tem um aqui, tá bom? Então o a aqui, que seria o termo próximo do x ao quadrado, o a aqui, que seria o termo próximo de x ao quadrado, é 1. O B seria o 4, né? Porque o B está próximo do x à primeira. E o C seria o 5, que é o termo independente sem o x. E tudo isso seria igual a zero, beleza? Então, ó, eu só expressei aqui, ó. Eu enumerei essa equação aqui de 1 e coloquei, ó, A igual a 2, né? Como a gente já viu. B igual a menos 3, como a gente já viu, né? Que é o termo que está próximo do x à primeira. E o C igual a 2, ó, que é o termo independente. Agora, a equação 2, também eu enumerei aqui, ó. O A vai ser 1, né? Como a gente já viu, que não tem nada aqui, então a gente tem 1 escondido, né? O B será 4, porque como o B sempre fica próximo do x à primeira, né? Então o B é 4 positivo, não precisa colocar o sinal, né? Quando os números forem positivos, não é necessário colocar o sinal.
E o C é o termo que não tem x, é o 5. Tranquilo, pessoal? Beleza. Aqui, minha gente, eu só coloquei só uma observação, né? Faltou C cedilha aqui, no caso. Observação. Pessoal, só uma observaçãozinha, certo? Vejam só. Sempre, pessoal, o A, tá bom? O A, que é o termo que está próximo do x ao quadrado, nunca ele pode ser zero. Por isso que eu coloquei aqui, o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Lógico, pessoal, porque se esse A aqui fosse zero, ficaria zero multiplicando x ao quadrado, né? E zero multiplicando qualquer coisa dava sempre zero, né? Então, essa equação aqui passaria a ser, ou melhor, ela tornaria-se passaria a ser uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque se esse A fosse zero, eliminaria automaticamente esse termo aqui, ó, o A sendo zero. Porque 0 vezes x ao quadrado daria zero. Então, tudo isso aqui, ó, se tornaria nulo. Então, era como se isso aqui deixasse de existir. O termo x ao quadrado, né, que determina o grau da equação, sumiria. Então, se sumiria esse termo aqui, ó, ficaria apenas esse termo aqui, ó, bx mais c. Ou seja, se o A for zero, o que acontece? O que acontece, pessoal? Bx mais c igual a zero, isso aqui, ó, se tornaria uma equação do primeiro grau, tá ok? Então, pessoal, olha, vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma equação do segundo grau completa, tá bom? Aqui é a forma padrão, ó. Completa, certo? Completa, tá bem, pessoal? Por que que é completa? Porque nessa equação aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos quem? Nós temos o coeficiente A, nós temos o coeficiente B e nós temos o coeficiente C. Toda equação do segundo grau padrão, que é a completa, vai ter esses três coeficientes, o A, o B e o C. Tranquilo, pessoal? Agora, também existe, pessoal, as equações do segundo grau incompletas. Por quê? Porque, pessoal, essas equações de segundo grau incompleta, ela não vai ter um dos termos, né, um dos coeficientes, ou seja, A, ou melhor, ou seja B, ou seja C. Porque no caso, para ser do segundo grau, sempre o A vai ter que existir, tá certo? Ela só pode ser incompleta ou faltando o B, ou faltando o C. Tá bom? Tá certo, pessoal? Nós vamos ver agora, vejam só. Equações, né, faltou C cedilha de novo, do segundo grau incompleta. Pessoal, aqui, pessoal, tem uma equação x ao quadrado menos 3x igual a zero. Vejam só, pessoal, por que essa equação aqui é incompleta. Ela é do segundo grau? É. É do segundo grau porque nós temos o termo x ao quadrado, né? Ela é incompleta por quê? Porque nós não vimos, pessoal, que toda equação incompleta, né, que tem a forma padrão completa, ela tem que ser ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Concorda comigo? Agora veja, pessoal, o A aqui é sempre o termo que está próximo do x ao quadrado, tranquilo? Essa equação aqui tem o A? Tem. O A vale 1. Nós estamos vendo que o A vale 1. Nesse termo aqui, pessoal, o B, nós estamos vendo que nessa equação aqui o B existe, né? Que o B é sempre o termo que está próximo do x à primeira, ó. X à primeira. E nesse caso aqui o B seria quem? Menos 3. Tranquilo? Ora, pessoal, mas já o C, que tem que ser um dos critérios, né, para ter uma equação padrão completa, aqui eu não tenho, ó. Porque o C é geralmente o termo sem x, né? É o termo que não tem x, é o termo independente. E nesse caso aqui nós não temos o C, ó. Nós só temos o A e o B. Nesse caso aqui o C é zero, ó. Então, pessoal, aqui nós temos o primeiro caso de uma equação do segundo grau incompleta, quando o C for igual a zero, tá bom? Nesse caso aqui nós estamos vendo aqui pela análise, ó, da equação padrão completa, que o C aqui é zero, ó, tá certo? Então, x ao quadrado, A, menos 3x, o B é menos 3. Então, o C aqui é zero, certo? A mesma coisa, pessoal, nós podemos definir aqui, ó. Como sempre, ó, vamos ver se essa equação aqui do segundo grau ela é completa ou incompleta, tá bom? Vê só, pessoal. Nós sabemos que uma equação do segundo grau tem que ser escrita nesse padrão, né? Ax ao quadrado mais bx
mais C igual a 0. Nesse caso aqui, pessoal, o A, nós vemos aqui nessa equação que o A é 3, né? Então, tranquilo. E o B, pessoal? Quem é o B? O B, né, é o termo que está próximo do x à primeira. Aí você diz assim, eita, caramba, professor, aqui não tem o x à primeira, ó. Então, se não tem o x à primeira, pessoal, o B é 0, né? O B é 0. Ou seja, o B é 0. Se você não tem o x à primeira, implica dizer que ele foi multiplicado por 0, tá bom? Então, é como se esse B aqui, o B que deveria ter aqui, é 0, ó. Ou seja, então você não tem esse termo aqui, ó, o x à primeira, porque o B foi 0. Já o termo independente, pessoal, que é o termo C, que não tem x, você tem aqui claramente, ó, o menos 9. Então, o menos 9, pessoal, é o termo que não tem x. E nesse caso aqui seria o C, né? C é igual a menos 9. Então, pessoal, isso aqui é uma equação de segundo grau? É também. Contudo, é uma equação do segundo grau incompleta, né? Isso do segundo caso, né? Quando o C, ou melhor, quando o B é igual a 0, tá bom? Então, ó, você pode ter uma equação de segundo grau quando C for igual a 0, quando o B for igual a 0, e também, pessoal, acontece também de você ter uma equação de segundo grau aqui, ó, quando tanto o B for igual a 0, como o C for igual a 0. Como nesse caso aqui, pessoal, vocês estão vendo que aqui eu só tenho 2x² igual a 0? E para ser no formato padrão, nós não temos que ter ax² mais bx mais c igual a 0? Concorda comigo? E nesse caso aqui você tem até o a, ó, que é o termo que está próximo do x². Mas nesse caso aqui você não tem o b, que é o termo que está próximo de x, porque você não está vendo x à primeira. E você nem tem o c, que é o termo independente, ó. Então você não tem nenhum dos dois. Ou seja, o b é 0, porque você não tem x à primeira. E o C, que é o termo independente sem x, também é 0. Ou seja, você só tem o A. Então aqui, pessoal, é o terceiro caso, tá bom? É o terceiro caso de equações incompletas. Quando você tem tanto o B como o C igual a 0. Aí você diz assim, ah, professor, e o A não pode ser igual a 0, não? Nunca, pessoal. Numa equação de segundo grau, jamais o A pode ser 0, tá bom? O que pode ser 0 é o B ou o C. Agora o A jamais pode ser 0, tá ok, pessoal? Esse vídeo aqui, pessoal, é só para fazer uma introdução dos conceitos básicos das equações, tá bom? Alguns conceitos introdutórios que é importante nós sabermos, tá bom? Eu vou postar outro vídeo com resoluções, tá bom? De equações do segundo grau, tanto completa como incompleta, tá bom? Para você encontrar as raízes. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau.